Tem que deixar bem claro, toda criança tem adenoide. Por que a criança tem mais adenoide, a adenoide hipertrofia nos 2 aos 7 anos? Ele fica com pirulito na boca? Não, doutor, ele morde rapidinho. Provavelmente essa criança não respira pelo nariz. No meu consultório de cardio, eu recebo muitas crianças que ficam cansadas, né? Porque eles ligam o cansaço ao coração. E aí eu tenho que avaliar ali se eu vou mandar para o pneumo ou para o otorrino. Geralmente, quando eu mando para Mariana, para o otorrino, são aqueles cansaços, aqueles roncos noturnos e a queixa da mãe. Meu filho não dorme à noite. Quando dorme, começa a roncar, faz um barulhão e ele dá uns pulos assim dormindo, né? Que às vezes faz apneia, às vezes assusta. Doutor, é muito agitado o sono dele e é só à noite. Quando a queixa é essa, eu já direciono para... Eu falo, ó, vamos com o otorrino, vamos ver a adenoide como tá e tudo. Mari, quando eles chegam no seu consultório, né? Qual que é a principal queixa que a mãe te leva, assim, que faz ela pensar, não, eu tenho que ir num otorrino? Bom, assim, a gente tem que deixar bem claro, toda criança tem adenoide. Qual que é a história natural? Dos 2 aos 7. Tem as exceções? Tem. Tem crianças abaixo de 2 anos que eu consigo achar uma adenoide. Tem crianças acima de 7 também. Então, antes a gente pensar, porque todo mundo pensa assim, tem adenoide, eu vou ter que operar meu filho, então nem vou no otorrino. Não, toda criança tem adenoide, nem sempre o tratamento é cirúrgico. Então, quais são os sintomas de adenoide? Primeiro, o que é a adenoide? É um tecido linfóide, então um tecido de defesa que está ali no fundo do nariz. Se ele está no fundo do nariz, ele está entre o ouvido, a garganta e o nariz. O que ele pode causar de sintoma? Ele pode causar ronco, respiração bucal, sono agitado, às vezes pode dar até bruxismo. Então, não ronca, mas tá com sono incomodado. Bruxismo é porque não tá dormindo bem. Se tivesse dormindo bem, tava calmo, tranquilo. Mexe muito na cama, às vezes tem xixi à noite, então não tá na idade de fazer xixi na cama e tá fazendo xixi na cama. Então, esses são sintomas de que o sono não tá ideal. Então, a gente vai pensar numa adenoide. Aí, quando a gente chega lá no consultório, a gente fala, olha, a parte aqui do otorrino, aqui, tudo que você me falou são sinais de adenoide. E ele está na idade de ter uma adenoide. Agora a gente vai determinar o que a gente vai fazer. Se a gente vai operar, se a gente vai tratar, o que a gente vai fazer. E aí tem uma outra associação, né? Que pode ter também as amígdalas grandes. Então, a maioria das vezes é só adenoide. Só que às vezes também tem uma amígdala gigante que também não deixa respirar. Então, a criança não respira pelo nariz e não vai respirar pela boca. Então, ela vai ter um esforço respiratório, ela vai ter... E aí, às vezes, a mãe fala assim, meu filho ronca mais que meu marido. Exatamente. Vai não consigo dormir com meu filho. E aí, né? o que é o ronco? O ronco é a manifestação de que o ar está passando num lugar estreito. Então, se não tem espaço para passar, é a gente pegar uma bolinha pegar um balão e abrir a boca dele. Ele vai fazer mais barulho do que se eu deixar a boca aberta. Então, é isso que a gente tem que perceber, né? O que a gente tem que observar na criança. Então, o sono, ele é restaurador. O sono é vida, o sono é saúde. Se a gente não dorme bem, a gente fica doente, a gente fica estressado, a criança não aprende na escola. Então, esses também são sinais que a gente tem que observar. Crescimento, né? Crescimento. Então, o hormônio do GH, ele é liberado no sono. A criança não vai crescer. Mas o pai é enorme, claro que vai crescer. Não, a genética conta, claro que conta. Mas se a gente faz um esforço na hora de dormir, a gente que libera o GH na hora de dormir, que tem que descansar, o corpo não restaura, vai ter alteração também. E aí, Carol, os casos mais graves, assim, algumas síndromes, algumas vezes que tem, às vezes pode dar até tem uma cardiopatia associada, sim, né? Sim. A questão, aproveitando que a Mariana falou, por que a criança tem mais adenoide, a adenoide hipertrofia nos 2 aos 7 anos? O que acontece? É um órgão linfóide, é um órgão de defesa. A erupção dentária já é um gatilho. Quando a gente machuca o pé, a gente faz íngua na virilha, não é assim? Sim. Quando a gente, alguma coisa na garganta dá no pescoço, na boca, na via aérea, tanto a adenoide quanto as amígdalas são os órgãos de defesa mais próximos. Então, eles vão hipertrofiar. E a criança tá com erupção dentária. Cada dentinho que nasce ele é um estímulo. E ela tem infecção viral, e ela coloca coisa na boca, e ela machuca. Então, por isso que tem muita hipertrofia de adenoide e de amígdala nessa fase. Porque é um tecido linfóide que está reagindo. Quando ele começa a deixar de ser um órgão de defesa para ser um órgão agressor, que ele vai começar a ter infecções de repetição, é que preocupa a gente. Eu tenho uma macete, Mariana, que eu sempre pergunto para mãe em crianças maiores, quando eu quero entender se essa adenoide ela é muito importante. Mãe, quando ele chupa pirulito, que nós temos que não chupa, ele chupa ou ele morde?
Ele fica com pirulito na boca? Não, doutor, ele morde rapidinho. Provavelmente essa criança não respira pelo nariz. Então, ela não consegue ficar com a boquinha fechada para chupar o pirulito. Então, esse teste do pirulito ele é bem bom, sabe? Tipo, é uma pergunta... E a criança vai gostar muito desse teste. Não, e assim, a mãe fala, ele não consegue. Então, aquela criança que tem uma respiração nasal, um nariz livre, ela vai ficar com a boquinha fechada chupando pirulito. Entendeu? Agora, aquela que não pode saber que ela tem uma... Isso aí é uma coisa que a gente consegue avaliar, sabe? Já avaliar. A questão dos sons noturnos. Eu sempre falo o seguinte para as mães. Mãe, o nariz, ele é um filtro. Ele condiciona o ar. O ar tem que passar pelo nariz, passar pelos seios. Ali ele vai ser aquecido, ele vai ser modificado, ele vai ser purificado. Ali dentro parece um papel contáctil. As impurezas grudam ali e não chegam até o pulmão. Então, se ele não respira direito pelo nariz, o pulmão dele vai viver inflamado. Então, ele tem quadros pulmonares por causa da obstrução alta. Aí é onde eu preciso do otorrino. E aí, geral, a gente faz avaliação nas crianças que sono agitado. Ou a gente tem muita criança, esses dias mesmo aconteceu. A primeira consulta, a criança extremamente irritada. Uma criança muito obstruída, que sim, muito irritada. Ela jogou todos os brinquedos no chão. A criança estava muito irritada. E a mãe, tadinha, colheira também, sabe? Nossa. E aí ela falou assim, ele está fazendo investigação para autismo, atraso de desenvolvimento. Aí eu falei assim, olha... Ele dorme bem? Ela falou assim, não, ele não dorme nada. Eu falei assim, olha, talvez essa irritabilidade seja por causa disso, ele não está dormindo bem. Crianças maiores com déficit na escola, tá? Aí, entramos com tratamento, na segunda consulta ele já foi mais tranquilo. Na terceira consulta ele tava um lorde, sabe? Tipo, ele tava muito bonitinho, ele tava tranquilo. E ela, você via pelo semblante da mãe também. Por quê? Porque a gente melhorou a respiração nasal dele. Não vai comer, ele não vai comer porque ele não sente gosto. Primeiro porque ele precisa da boca, se ele está com o nariz entupido, ele entre comer e respirar, ele é mais vital ele respirar. Então isso vai atrapalhar na alimentação. Ele não sente gosto, ele não sente cheiro, e isso diminui o apetite. Porque a gente sabe que o odor, né, o olfato da gente é uma coisa que apetece. E essa criança não vai sentir. Então, o pneumo, ele precisa muito de um nariz funcionante, sabe? Eu preciso muito que o nariz funcione. Em relação ao que você, Carol... Crianças com obstrução nasal importante, elas fazem o corpo pulmonar, que é aquela assim, o pulmão, pela falta de oxigenação durante o sono, ele faz vasoconstricção, ele vai fechar e o coração vai ter que forçar mais. E ele vai crescer o coraçãozinho por causa de um problema nasal. Que gerou um problema pulmonar que fez com que o coração crescesse. Então, a gente tem o corpo pulmonar, que é uma complicação cardíaca de um problema de via aérea superior. Exatamente. Tá? Que tem que ser diagnosticado. Tem criança que para de respirar durante a noite. Faz a apneia. E é nessa apneia que faz a hipóxia, que faz a vasoconstricção, que força o coração. Então, tem que ser... Esses casos, a gente nem questiona. A nossa avaliação pro otorrino vai muito em relação a sinusites de repetição, porque a gente, como pediatra, trata, né? Muito bem sinusite. É a questão se tem pólipo ou não, né? Tem um tratamento para polipose, tem dois fluxogramas, rinocinusite com polipose nasal e sem polipose nasal. E essa definição de se tem polipose nasal é feita pelo otorrino. Então, a gente precisa de uma avaliação anatômica. Às vezes, a gente tem sinais indiretos. Então, aquela criança que eu percebo que tem muita obstrução, preciso do otorrino dar uma olhada. É ele que vai conseguir avaliar a anatomia. Porque, às vezes, não adianta só ficar passando antialérgico, usando corticoide tópico nasal para controlar a alergia, se o problema é anatômico. Não, e deixar claro que não é normal a criança viver gripada, igual vocês falaram, viver tossindo. Não. Acabou ele tosse a vida aberta. inteira. Inclusive, o tema nosso de hoje é meu filho vive gripado, eu não sei mais o que fazer, né? Não é normal, procure a causa, né? Vá no pneumo, no pediatra, no otorrino, mas tenta achar o porquê. Tem criança